Como é que você está? Me chamo Daniel, estou começando aqui a live da Jornada do Destravado da Família e hoje eu vou estar falando sobre colocar a casa em ordem, a casa em ordem. E eu quero louvar a Deus pela tua presença, você aqui com a gente todos os dias, durante essa semana, durante essa jornada. Você que não entrou no grupo VIP, o link está na bio. Passa lá, clica no link, entra, porque você é avisado e pega, aprende tudo aquilo que está acontecendo no destravar da família. Então, você que está chegando, você também agora já pode compartilhar, chamar os teus amigos, chamar os teus parentes, compartilhar para as pessoas, porque nós estamos aqui no destravar da família. Vou estar chamando a Ingrid, convidando a Ingrid para estar aqui com a gente. Colocando aqui o meu fone de ouvido. E eu vou convidar a Ingrid para estar aqui com a gente. Fala, Ingrid! Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa noite para você, boa noite para todos que estão aqui conosco, boa noite para aqueles que vão chegar e boa noite para aqueles que vão ouvir, ou talvez bom dia ou boa tarde, né? Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, estamos na Jornada do Destravar da Família, estamos aqui neste dia e realizando aqui no Instagram de segunda a quinta essa jornada, falando sobre esse destravar na família, falando sobre essa ruptura, sobre soluções de problemas, sobre estratégias, caminhos para que haja esse destravar, para que aconteça esse destravar na tua casa, na tua família. Porque nesses dias, famílias estão se levantando para prosperar e transbordar na terra. Prosperar é o quê? Prosperar é tudo que fizer dar certo, tudo que fizer fluir dando certo. E transbordar é o quê? É pegar o que está aprendendo e compartilhar com outras pessoas. Então, é um tempo de você aprender, colocar em prática, viver se destravar na tua vida, na tua casa, na tua família, e também estar ensinando, compartilhando, transbordando com outras pessoas. Porque esse é o tempo. E até falando sobre esse transbordar, a Ingrid fez uma postagem no seu Instagram, né? Ingrid, o perfil dela é Ingrid C. Cavalcante, e ela fez essa postagem. A última postagem desse dia, você vai lá e vê sobre ser tu uma bênção, né? E vai falar justamente sobre esse transbordar, você ser uma bênção para outra pessoa. E a postagem de hoje sobre ser tu uma bênção foi demais, hein? Oh, com certeza, né? A gente vai meditando. Ontem, na verdade, eu estava meditando na palavra e eu me lembrei, né, de Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, né? Ser tu uma bênção, né? E às vezes a gente pensa que quando a gente fala em bênção, muitas vezes a gente pensa em algo material, em algo que só vai ser acréscimo visível, né? Mas aí eu comecei a meditar sobre isso, em poder contribuir com outras pessoas. E ser uma bênção é você poder olhar para uma pessoa que está precisando de uma direção, precisando de um conselho, você parar para ouvir, né? Você ter uma palavra, você ter uma oração com ela. Então, isso é você poder ser bênção na vida de outras pessoas. Então, para mim, assim, eu estava meditando sobre isso, por isso que eu coloquei a foto nossa, né, ali no feed e postei essa reflexão, porque eu acho que, primeiro, nós temos que ser bênção dentro da nossa casa. Porque se a gente for bênção dentro da nossa casa, a gente está falando de destravar da família, né? Se a gente for bênção dentro da nossa casa, a gente vai ser bênção aonde a gente for. Né? Então, boa noite, dona Eva, graça e paz. Eu estou aqui no comando agora.
Eva Duarte, 52. Boa noite, a paz, seja bem-vinda. Chegou a hora de você estar aqui com a gente, de clicar agora no botão compartilhar. Nós vamos estar começando essa introdução falando sobre o assunto de hoje do destravar da família. Hoje é a casa em ordem. Nós vamos falar um pouco sobre o rei Ezequias, sobre um pouco da sua história, sua família. E vai ser muito edificante. Então, é o momento de você começar a compartilhar para as pessoas agora, para as pessoas que você conhece, já conversou sobre esse destravar, as pessoas que já estão participando. Vamos avisar essas pessoas agora? Então, vamos agora, 1, 2, 3, compartilhando para as pessoas estarem aqui conosco. Enviei. Estou aqui enviando também. Bora lá. Pessoal, nós temos a Fátima Carvalho, 409, acabou de entrar. Seja bem-vinda, Fátima. Deixa o seu legalzinho aqui. Seja bem-vinda no Destravar da Família. Ingrid, nós temos o grupo VIP no link na bio, no meu perfil do Instagram. Você passa lá, clica nesse link, entra e você fica sabendo tudo que está acontecendo no Destravar da Família. Certo? E Isso. A gente está disponibilizando algum conteúdo adicional, deixando à disposição. Hoje, para a cada live, deixando um conteúdo adicional para vocês. De ontem para hoje, ontem eu falei com a Ingrid aqui, sobre os 10 hábitos e como criar hábitos. Então, ontem, durante o dia, eu disponibilizei, né, um material falando sobre hábitos. Quem pegou esse material, quem viu esse material de hábitos? Levanta a mão. Sinalize. Se você não viu, recebeu, né? Viu, né? Se você não viu, se você está no grupo, se você não viu, certo? Eu vou notificar e enviar novamente amanhã, certo? Você que está aqui com a gente não pegou esse material ainda, certo? Entra no grupo, porque vai estar à tua disposição. Adriana Carla, chega já mandando a mãozinha. Seja bem-vinda. E esse material também vai estar à disposição lá para você também, tá bom? Hoje a gente vai comentar, conversar, compartilhar aqui com vocês sobre a casa em ordem. O que é isso, a casa em ordem? A casa em ordem é um projeto também que a gente tem aqui, né? Onde você pega um papel, coloca os teus objetivos pessoais, coloca o objetivo da tua família e coloca o nome de 5 pessoas que você identifica que precisa ser destravada. E todos os dias, você, naquele teu momento de devocional, momento que você vai tirar, você vai verbalizar ou destravar sobre essas pessoas e esses objetivos, certo? E o nome disso que a gente tem usado aqui é a casa em ordem, certo? E hoje, Ingrid, a gente vai falar, o assunto é a casa em ordem, certo? E a gente vai explicar, conversar, e vocês vão começar a entender o porquê, vai fundamentar esse projeto, certo? Então, assim, é muito interessante. Quem está chegando vai começar a pegar, entender como está funcionando a coisa da casa em ordem. Quem não sabe ainda, então é uma oportunidade de você clicar, compartilhar, chamar essa pessoa para aprender sobre isso hoje. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre colocar a casa em ordem agora, né? Porque chegou o tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. E hoje a gente vai falar sobre um grande rei em Israel, né? Esse grande rei se chama Ezequias. Ele teve muitos feitos, ele fez muita coisa boa, né? Até o contrário do seu pai, Acás. Acás fez coisa ruim, né? Coisas erradas que não agradou, né, a Deus. Ali em Israel, como rei, como representante ali, rei em Israel. Já Ezequias, seu filho,
Ele abriu a porta do templo, restaurou ali os sacerdotes, os levitas, as suas funções, trouxe de volta a Páscoa, ele fez no seu reinado o túnel, trazendo água para dentro de Jerusalém, e como outros e outros feitos. Mas chegou um momento, em 2 Reis 20, no versículo 1, veio uma palavra sobre ele através do profeta Isaías, falando: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É interessante a colocação que veio sobre ele. Não é? Põe a tua casa em ordem, porque não vai viver, você vai morrer. Então, assim, uma sentença, uma palavra bem pesada. Mas a gente vai simplificar e vai trazer claro aqui para você, vai ficar bem fácil para você entender. Não é? Porque quando a gente pega só o texto, não fica muito claro, né, Ingrid? Mas a gente entende o contexto, a coisa vai ficando mais fácil. Certo? Verdade. Então, hoje, mergulhar em cima disso aí. O que o pai queria com aquela palavra não era a morte de Ezequias. O pai não quer a morte de ninguém. O pai, o que ele quer é o quê? É o seu arrependimento, é o seu posicionamento, é o seu conserto. Né? É voltar a fazer o que é para ser feito. E ele fala, põe a tua casa em ordem. Ele estava falando o quê? Ó, você foi um bom rei e dedicou um bom tempo cuidando da nação de Israel. Mas agora é o momento de você começar a olhar para a tua casa e começar a cuidar da tua casa. Tem um porquê disso, a gente vai falar aqui para você. Todo mundo que está entrando, compartilhando, sejam bem-vindos. Eva Duarte deixa boa noite. Professor Charles, a paz do Senhor. E o Charles Alberto, o professor, EDF, eu entendo que é de educação física, né? Está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Charles Alberto.edf. Obrigado por me enviar para essa aula maravilhosa. Vamos para essa aula maravilhosa. Então, quando veio a palavra, não é? Em 2 Reis 21, 20, versículo 1, Isaías falando para Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer o quê? O arrependimento. Deus quer o coração. Filho meu, me dá o teu coração. Então, o que o pai queria de Ezequias é chamar a sua atenção e o seu coração se voltar a ele. Poxa vida, o rei está desviado? Não estou dizendo isso. Eu estou falando que estava existindo um nível de atenção para as atividades e o trabalho como rei em Israel e não estava tendo atenção no movimento da sua casa e na sua família. Então ele chama Ezequias e fala, olha para a tua casa, põe a tua casa em ordem. Pôr a casa em ordem é o quê? Colocar a cadeira no lugar, não é? É deixar as coisas arrumadas no seu devido lugar, é tirar a sujeira, a poeira. Quando fala colocar a casa em ordem, a gente pensa logo uma bagunça, não é? E é exatamente isso, que dentro da casa de Ezequias estava uma bagunça em relação a quê? Dos princípios do Criador, dos princípios do Pai, dos princípios estavam a bagunça. Então não estava mais priorizando a família, não estava cuidando dos filhos, não estava cuidando daquilo que era o andamento, que era para cuidar. Não é? Ao ponto que, quando ele recebeu aquela palavra, ele falou assim, Deus, olha para mim, olha para o serviço que eu fiz, tudo que eu fiz de maneira íntegra na tua presença. Realmente ele teve um bom trabalho. Mas na hora de se arrepender, ele olhou para o trabalho, olha o que eu fiz. Mas ele não se arrependeu olhando para sua casa. Porque na continuação, capítulo 20, e dentro do capítulo 21, depois você olha o capítulo 21 de 2 Reis, lê depois da live, né? Fala sobre a história de Manassés. Quem é Manassés? O seu filho. Quando Deus ele olha para Ezequias, Ezequias olha para onde? Para o reinado, mas Deus estava olhando para a família. E quando Deus olha para a família, Deus está olhando para a continuidade.
Por quê? Família representa o céu aqui na terra. Família representa a continuidade de Deus aqui na terra. E família é o quê? É uma continuidade, não é? Vem os filhos, e o que Deus estava querendo que Ezequias olhasse era justamente isso, para colocar a casa em ordem, para voltar a olhar para sua casa e até para cuidar do seu filho, porque o seu sucessor, quem seria o próximo rei, seria Ezequias. E Ezequias foi um péssimo rei. Ezequias, ele não foi um bom rei. E você, lendo tanto Reis, 2 Reis 21, também em Crônicas, fala de uma trajetória terrível que Manassés teve. Então, 2 Reis 20, no versículo 1, colocar a casa em ordem é parar a movimentação externa e começar a olhar para a movimentação interna. Né? Esse tem sido dias que está tendo um estralo, uma voz, um chamado, ó, para dessa correria. Você está olhando muito para o movimento externo. Ezequias, você está tendo um bom trabalho como rei em Israel, mas para um pouco e olha para a tua casa. Tem coisas que estão fora do lugar na tua casa, na tua família, em relação a princípios, a tua continuidade, os teus filhos. E esse tem sido dias de você parar e olhar para a tua casa. Parar e olhar para a tua família. Parar e olhar para a tua continuidade, para os teus filhos. Porque quando fala de filho, está falando de legado. O que Ezequias deixou de legado para Manassés? Ele foi um mau rei, Manassés. Então ele não teve uma boa estrutura, um bom exemplo, uma boa direção. Ele não foi bem treinado para assumir aquela posição. Falta de exemplo do seu pai, Ezequias. E você vê que o pai, ó, olha para tua casa. Olha para tua casa, e ele não olhou. E ele não cuidou da sua continuidade. E a consequência, porque até na continuação, Ingrid, do capítulo 20, veio, né, um dos exércitos da nação da Babilônia, e Ezequias abriu a porta dos seus tesouros, né, para o rei da Babilônia. Depois Isaías vem e fala para ele que não nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos, a Babilônia viria e levaria tudo o que ele tinha, os seus filhos, os seus descendentes, e seria eunucos dentro do palácio da Babilônia. Que ali já estava falando, não vai ter continuidade. Você tem filho, mas o teu filho não vai ter continuidade, porque vão ser eunucos. Não é? Aí ele fala, poxa, boa essa palavra. Mas nos dias, não iria acontecer nos dias dele, ia acontecer nos dias dos seus filhos, lá na frente. E ele comemorou, porque aquela coisa ruim que iria acontecer, não iria acontecer com ele. Que se dane a minha geração, que se lasque os meus filhos. Desculpe a expressão, mas foi a falta de discernimento que se vive hoje. É assim. Que se vire os meus filhos. Eu quero curtir o dia de hoje. E Ezequias estava assim. O pai chamando, olha para tua casa. E ele curtindo só, né, trabalho, movimento, serviço. Olha o que eu fiz. E o pai chamando, olha para tua casa, conserta os princípios, alinha a tua casa aos céus. Põe a tua casa em ordem. Busca destravar na tua casa. E ele sem entender nada, olhando para outra live. Ele sem entender nada, no Jornal Nacional. Põe a tua casa em ordem, vai buscar o destravar. Verbaliza o destravar todo dia. Entra no grupo. Tem gente para te ajudar. Não, estou curtindo outra live. Aqui está muito bom. E não tá tendo
captação da voz, do chamado, do alinhamento, do que é a casa em ordem. Ingrid, esses são os dias de colocar a casa em ordem. Com certeza, porque a gente vai tendo um entendimento, né? Quando a gente vai entendendo a palavra, vai vindo uma clareza. A gente vai tendo clareza. Então, o que é que a gente precisa entender? Ezequias, ele teve uma grande oportunidade de refazer tudo aquilo que ele não tinha feito, ele teve a oportunidade. Mas quando chegou para ele, né, e foi colocado que na continuidade ali, a continuidade dele, né, porque assim, o fruto dele não seria bênção, vamos colocar nessa linguagem, ele, tipo assim, ele colocou assim, mas os meus dias vão ser de paz? Então quem vier por último que fecha as porteiras, é isso que eu quero. E quantas vezes a gente vê isso, né? A gente vê, não, filho vira pássaro, né? E vai voar. E termina muitas vezes perdendo o controle disso. Não é que você vai pegar o teu filho e amarrar, não, mas você tem o teu papel, né? De ensinar, de inculcar, de colocar as coisas em ordem, de alinhar, né? Alinhar a tua família. Às vezes a gente fica numa coisa religiosa, eu vou para a igreja buscar a Deus pela minha família. Mas, na verdade, a minha relação com Deus, ela não está ligada ao templo. A minha relação com Deus está em ser igreja mesmo fora do templo. E estando no templo, né, vivendo essa vida dentro do templo, eu vou manifestar e eu vou contribuir para que outras pessoas, para que eu seja referência para outras pessoas. Então, Ezequias foi um homem que trabalhou, que teve muito serviço, mas ele não governou a sua casa. Lá em 1 Timóteo 3, se não me engano, versículo 5, fala que se a pessoa não governar bem a sua casa, né, como que vai cuidar da igreja? E ali a gente sabe que não tinha templo. A gente sabe que a igreja ela se reunia nas casas. Que eu torno a repetir, a igreja tem 2 pés, né? E o templo são 4 paredes. É onde a gente se encontra ali para treinar, para ter comunhão, tudo isso. Mas ser igreja, a gente todos os dias. E Ezequias, ele se perdeu no meio do caminho. Ele teve todo um sentimento, ele teve toda a motivação, mas quando ele chegou diante de Deus, ele não se arrependeu, ele mostrou o serviço. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ele não reconheceu que o coração dele estava endurecido, que ele não estava administrando a sua casa, que ele não estava governando. Ele não entendeu a revelação, Deus não queria matá-lo, mas Deus queria confrontá-lo, né, para que ele acordasse enquanto era tempo, para que a casa dele viesse para o prumo daquilo que era o cumprimento, né, da missão dele, do propósito dele na terra. Então, tudo isso, né, é o que a gente tem buscado trazer aqui nas lives, o Destravar da Família, justamente começa por colocar a casa em ordem, né? Por isso que a gente tem feito esse projeto. Anota os teus objetivos, medita na palavra, pega, se não tiver muita manuseio da Bíblia, pega o livro de Provérbios, lê um versículo por dia, anota os que mais te chamam a atenção, medita neles e vai orando pelos objetivos, vai cobrindo a tua família e tudo isso vai ser consequência. Então isso assim, colocar a casa em ordem verdadeiramente é isso, né? É esse entendimento que a gente precisa ter. É verdade. E, pessoal, está fazendo sentido para vocês? A gente está falando sobre a casa em ordem, estamos no Destravar da Família e nós estamos falando sobre essa casa em ordem do exemplo ali de Ezequias, né? Nós estamos nesses dias que o céu tem levantado famílias para colocar a sua casa em ordem. Tem levantado famílias, né? O céu, o Pai tem levantado famílias para prosperar e para transbordar na terra, né? Então, a casa em ordem, a Milka
ela fala, foi muito massa a leitura de Provérbios, ótimo. E quem puder continuar, continua, porque Provérbios, essa sabedoria é incrível, né? Então, chega um momento, né, que você tem uma experiência com Deus. Cada um aqui tem uma experiência com Deus, né? Eu posso falar a minha, pode falar dela, você pode entrar ao vivo e falar a tua, né? Interessante que a maneira que Deus, que você entende a comunicação como ele te anuncia é através de ouvindo música, outra é lendo, outra pessoa falando. Cada um tem a sua percepção, não é? Então, cada um tem aqui a sua percepção. Então, nós estamos falando sobre colocar a casa em ordem. Como eu vou colocar a casa em ordem? A gente vai começar a falar sobre isso agora, não é? Nós estamos aqui, 21h28, é a hora agora, 9h30. Então, até as 10 nós vamos começar a rasgar, falar tudo agora. E é um momento de você clicar nesse aviãozinho em compartilhar, enviar para as 5 pessoas que você está verbalizando. Envie para 5 pessoas que veio no teu coração para ela entrar nessa live agora. Faz isso. Encaminha, porque nesses próximos 30 minutos nós vamos começar a bombar essa casa em ordem. Mandei aqui para 5. Continuarei sim, as leituras uma bênção, né? A palavra de Deus é o nosso código de ética. Isso aí, é isso aí, Milka. Bora para cima. Já compartilhe, porque nós vamos começar a liberar agora como colocar a casa em ordem, tá bom? Ingrid, a gente teve uma experiência e a gente entendeu muito nítido, né? A gente vê, é como Gênesis 12. Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Né? É interessante, Deus fala algo e ele explica e mostra lá na frente. Né? Sempre é assim, sempre é assim. Ele fala algo e ele vai explicando na caminhada. Ele quer que você acredite e dê o primeiro passo. Não é assim, Ingrid? É eu verdade. Vejo assim. É verdade. E assim... E até, só um ponto, para eu pegar aqui e continuar o meu raciocínio, você vai entrar. E nós entendemos, né? E como o rei Ezequias, ele teve um serviço como rei ali em Israel, trabalhou, ele falou, põe a tua casa em ordem, né? E olha para a tua casa. E nós entendemos isso. Poxa, a gente entregou um serviço em várias cidades, em vários lugares aqui no Brasil, e a gente entendeu que a gente precisa olhar para casa, para a nossa vida, e tem muita coisa que a gente precisa cuidar na nossa vida, na nossa casa, sobre aquilo que Deus tem para entregar mais para nós. E a gente entendeu, não é? A gente entendeu isso e fluímos fluindo, não é? Agora, tem serviço para Deus? Tem. Nós estamos aqui entregando o nosso serviço para Deus. Agora, com discernimento, com aquilo que é a prioridade, com aquilo que é a vontade dele alinhado. Sabe por quê, Ingrid? Porque em Gênesis 1:26, Deus cria imagem e semelhança, o homem imagem e semelhança. Depois ele fala, fecunde, multiplique, enche a terra, domine e sujeite. Então, quando ele fala fecunde, multiplique, enche a terra, ele está falando sobre continuidade. Né? Depois ele fala domine, ele fala prospere sobre a terra. Né? Depois transborde sobre a terra. Né? Então, esses são os dias da casa ser colocada em ordem para prosperar e começar a transbordar. Certo? Então, quando o Senhor estava olhando para Ezequias, ele estava olhando o quê? Para continuidade. É interessante, Ingrid, porque Ezequias ele treinou muito bem todo o exército e os homens ali de Israel, mas não treinou o seu filho para fazer o que ele fez, como um bom rei, para cuidar de Israel como ele cuidava. Então ele
ele dedicou muito tempo de treinamento para o exército de Israel, para todo o trabalho dentro de Israel. Ele dedicou muito tempo fora e não dedicou em treinar a sua casa para se preparar para os próximos dias. Está fazendo sentido aqui para vocês? Está fazendo sentido? Eu quero saber se está fazendo sentido. Porque Ezequias, Ingrid, olha esse ponto-chave. Treina e tem um serviço muito forte lá fora, mas não dedica esse treinamento, esse cuidado dentro de casa. Acontece isso, né? Verdade. Muito tempo lá fora, né? A gente vem de uma geração que os pais, né? Eu passei por isso, né? Trabalhava de 8 às 18, chega às 19 horas em casa, chega cansado, tem que descansar, né? Então, assim, quantas pessoas precisam trabalhar o dia inteiro na empresa, tem que bater ponto, e em casa não tem tempo para o filho, né? É interessante. Então, assim, o pai chama Ezequias e fala, você está dedicando muita atenção lá fora, olha para dentro, treina, guarda o que eu te dei, o teu cônjuge, os teus filhos, a tua casa. Você ajuda tanta gente lá fora e não consegue ajudar gente dentro de casa. Você estende a mão para muita gente lá fora e não está estendendo para dentro de casa. Está fazendo sentido, pessoal, isso? Fala, Ingrid. É interessante que em 1 Timóteo 5:8 fala o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Pior Do que o incrédulo, né? Porque se você não cuida dos seus, né? Não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, assim... E é interessante porque a doutrina não, né? Muitas vezes os movimentos, né? Ainda até para você continuar, leva a você cuidar da igreja, fazer obra, cuidar né? Entrega a tua vida, se sacrifica para... Jesus já morreu pela igreja. Para nós sermos igreja, né? Para nós sermos igreja. A Dilza fala aqui, é forte. É forte Continue. mesmo. É forte mesmo. É forte mesmo. Se continuar, tem mais pessoas precisando ouvir isso. Tem mais pessoas. Você conhece. Pega esse botão agora do aviãozinho e manda para as pessoas. Chama as pessoas para se destravar aqui. Vamos fazer isso. Chama mais uma pessoa. Ingrid, pode continuar aí. Solta tudo. A gente precisa entender que não há dúvida que a família, ela vem após Deus. Deus, ele é a primazia, ele é primeiro em tudo. Em tudo ele é primeiro. A palavra quando fala, se você deixa pai e mãe, né? Ele está falando o quê? Por Deus, pela fé. Você abrir mão, né, daquilo que são princípios que não condiz com a fé, e aí você abre mão por isso. Mas não é que você vai largar a tua família de mão, não é que você vai negá-los, porque aí você está negando a fé. Eu lembro de uma experiência que eu tive, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas assim, eu nasci em um berço evangélico, né? Desde que eu comecei a me entender de gente, a minha mãe, ela sempre ensinou pra gente a palavra. Eu lembro dos cultos domésticos que a gente tinha, e olha que eu sou a caçula. Eu lembro dos cultos domésticos, eu lembro do violão quando ela tocava com a gente, quando a gente orava junto ali. Só que depois de um tempo, né, a gente como frequentava igreja tradicional, a gente fica meio que na adolescência, na juventude, a gente acha muito caretão, né? A gente vai achando aquilo muito tradicional, muito careta. E aí eu não quis muito saber de estar ali frequentando, porque eu achava que era muito careta. Mas eu nunca perdi a minha fé. E minha mãe sempre falava, leia a palavra, nunca deixe de orar. Enfim, ela foi orientando ali, até que no dia 16 de julho de 2000, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Dentro do quarto, ouvindo um louvor, eu dei um cochilo.
eu tinha chegado do Festival do Inverno em Garanhuns, né? E eu dei um cochilo, e naquele cochilo que eu dei, eu escutei uma voz. Eu irei interromper uma parte da tua vida para que você se reencontre comigo, se reencontre com você, e aí eu vou dar tudo o que você tem desejado. E ali eu fiquei meio que assim, maluca, né? Eu fiquei sem entender direito porque eu não tinha ouvido aquela voz ainda. Então, para mim, era tudo muito novo. Quem vinha de uma condição tradicional, eu estava ali fazendo... Apesar de eu não estar muito envolvida nas coisas de Deus, literalmente, vamos dizer assim, mas eu estava fazendo uma faculdade de teologia, um seminário, eu estava ali fazendo, e eu creio que ali a sementinha foi, a semente que... É o que eu falo sempre para minha mãe, né? A sua oração me alcançou, né? E ali eu vivi aquela experiência, quando foi no dia 17, eu fui para o templo, e ali eu selei realmente o encontro com Deus, através das autoridades. Enfim, e ali eu lembro, só um detalhe, eu lembro de uma coisa que eu falei assim, porque eu sou muito esquentada, né? Então, eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, muda o meu temperamento. Eu lembro no culto, ainda hoje, eu no cantinho assim, eu falei, Senhor, muda o meu temperamento. E o Senhor falou comigo assim, eu não mudo o seu temperamento. Eu te dei armas que estão na minha palavra, né? Que as armas são fruto do Espírito Santo e dentro deles tem domínio próprio. Você vai aprender a se dominar. E ali eu vivi um encontro, uma experiência com Deus, e a cada ano eu fui vivendo e fui sendo acrescentada, né? E óbvio que no percurso, né, tem algumas horas que a gente não entende algumas coisas, enfim. Mas essa experiência marcou, porque muitas vezes a gente acha que a experiência que a gente vive, muitas vezes a gente acha que tem que ser dentro de 4 paredes e alguém empurrando a gente para fazer, né? Alguém empurrando a gente para dizer faça. Não. É a tua oração pela tua família, o teu testemunho pela tua família, né? O teu foco, porque às vezes a gente fala muito, mas não tem atitude transformada. Mas a tua oração, a tua busca, os objetivos que você vai colocando no papel, a tua leitura da palavra vai transformar o ambiente da tua família. Porque por grande experiência, mãe não precisou ficar enchendo meu saco, não. Ela não precisou, ela só falava, oh, minha filha, não deixe de ler a Bíblia. Ela não queria que eu estivesse frequentando determinados lugares. Mas no fundo, ela sabia que se ela fosse ficar em cima, ia ser pior, porque eu ia querer mais ainda. Quantas vezes eu voltei de festa e eu vi ela de joelho, orando. E eu sabia que ela estava orando por mim, pelos meus irmãos. Enfim, então nós precisamos entender que a experiência, tem um louvor do Armando Filho que fala isso, a experiência é pessoal. Eu não estou em nenhum momento negando que você não pode entrar num templo e Deus não pode falar com você. Não é isso. Eu estou falando para você, não se apoie nisso. Nós somos pastores. A gente poderia estar aqui, entendeu? Falando um bocado de coisa. Não, porque tem que estar, porque tem que fazer. Não. O que a gente está falando é que você não pode ter teu apoio nisso. A tua relação precisa ser primeiro com Deus, depois com a tua família. E isso tudo ajustado, você vai conseguir caminhar, prestar o serviço para o reino, né? E para o rei, fluir no propósito, fluir na missão. Tudo isso vai convergir. Cuide da tua família, cuide da tua vida. Por favor. É exatamente isso, Ingrid. E Gênesis 1:26 fala sobre isso. Deus criou o homem, imagem e semelhança. Então, nós somos representantes dele aqui na Terra. E para ser um bom representante, a gente precisa saber o que fazer. E para saber o que fazer, nós precisamos nos comunicar com ele. Depois ele falou em Gênesis 1:28, né, sobre família. Seja fecundo, encha a terra, multiplique, né, domine, governe, prospere, transborde. Isso. Então ele fala o quê? Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, sua casa, seu cônjuge, né? Terceiro, sua continuidade, né? Terceiro, né? O quarto, sobre a condição de você dominar, prosperar na terra, porque quando você começa a viver tudo isso, aí você começa a viver essa plenitude de Deus. Sim, mas espera aí, não tem que congregar não? Tem que congregar, né? Claro que você vai congregar.
E o congregar significa a união das famílias plenas. Isso. Significa a união do transbordo da família, uma família transbordando na outra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não está aqui alienando ninguém. A gente não está aqui dizendo isso é certo, isso é errado. Cuidado com isso. Cuidado com exigências. Cuidado com pessoas que ficam dizendo isso é certo, isso é errado. Não é? A gente está criando um ambiente de discernimento aqui para você discernir o ambiente que você está, né? O que você está fazendo e está alinhado com aquilo que o Pai quer para você. Entende? Agora a gente está comentando aqui para você que o nível de serviço e dedicação que Ezequias teve com o serviço ali como rei em Israel estava muito lá em cima. Aí vem o pai, através do profeta Isaías, fala, ó, olha para tua casa, põe a tua casa em ordem. O que adianta? Mas sabe aquela piada? Aquela é uma piada. Não é história não, é uma piada. Né? Tá lá o pastor ministrando. A igreja bonita, cheia, sente e bebe uma água e ouve essa. Tá lá o pastor ministrando. Cheia, né? Aí chega um caminhão na frente da igreja na hora da ceia. Quem desce do caminhão? Os filhos e a esposa do pastor. E eles descem com mala, com lençol, e vem dois rapazes segurando uma cama e coloca lá na frente da igreja. Ah, você já conhece a história? A história não, é só uma piada. Só uma piada. É uma piada ou não é? Aí o pessoal pergunta, que palhaçada é essa? O que vocês estão fazendo? Não é? E qual o final da história, hein? Da piada? Qual o final da piada? Os filhos e a esposa foram para o templo, né? Porque lá o pai era santo, o marido era santo, ele era bom com todo mundo, e em casa ele não valia nada. Né? Então ele não cuidava da família. Então eles quiseram ir para ali. Todo mundo dentro da igreja fazia muito bem, não é, Ingrid? Era o maior amoroso, né? O maior amoroso, né? Mas dentro de casa não cuidava de casa. Não cuidava das coisas de casa. Você talvez é um levita, um diácono. Você está chegando agora. Né? Cuide. Eu já aconselhei pessoas assim, presbíteras, pessoas assim, meu, fique em casa, não precisa vir na igreja não. Ah não, eu já deixei a comida pronta. O meu marido chegar no trabalho, ele só vai esquentar na panela e colocar. Não, fica em casa, vai fazer a janta do teu marido trabalhou o dia todo. Não é, Ingrid? Isso. Vai cuidar da tua casa. Exatamente. Vai cuidar do teu marido, vai cuidar da tua vida. E o que a pessoa... Não, tem que cuidar aqui, você está precisando de ajuda. Não venha não. Eu não pedi, eu não exigi nada de você. Vá cuidar do seu marido, vá cuidar da sua coisa, da sua casa. O seu marido chegou cansado. Se você não está colocando a janta para o seu marido, quando ele está chegando cansado, tem de outra pessoa preparar uma janta muito melhor para ele, preparar e dar a janta para ele. Você quer isso? Ah, não fale isso não. Então assim, vá cuidar da sua casa. Família é prioridade. Exatamente. E o detalhe, né? Eu até fiz uma postagem essa semana no meu Instagram e no meu Face. E eu coloquei isso, né? Se for preciso você deixar de ir para cuidar do teu cônjuge, você deixar de estar em um culto, deixar de estar em uma ativação profética, se for preciso, é isso que a gente está falando aqui. Se houver uma necessidade, esse caso que a gente está mencionando aqui era uma pessoa que ela estava no templo de domingo a domingo, certo? Então, assim, não tinha limites, entendeu? Então, a gente chegou e falou, ó, escolhe um dia na semana e o domingo para estar aqui. Mas essa pessoa, ela achava que ela estava em pecado se ela fizesse isso, se ela faltasse um dia. Então, nós precisamos ter entendimento.
em nome de Jesus, peguem a revelação com entendimento. Tenha clareza do que a gente está falando aqui. Né? A gente está falando aqui, se for necessário, está precisando colocar a casa em ordem? Como é que está para quem tem filho? Como é que estão os teus filhos? Para você que é mulher, como é que está o teu cônjuge? Para você que é homem, como é que está a tua cônjuge? Né? Como que está a tua casa? O que é que você tem feito? Não precisa ninguém comentar aqui, é para você se confrontar e você entender o que está acontecendo. Quais têm sido as tuas prioridades? Entende? Então, assim, nós precisamos entender. A gente não está aqui condenando nada. A gente está falando assim, se for necessário. E nem determinando que isso é certo, que isso é errado. É criando um ambiente de discernimento para enxergar a casa para ser colocada em ordem. Porque, um detalhe, Ezequias, se Ezequias tivesse agradado a Deus com todo o seu serviço, quando ele apresentou diante de Deus, né? Porque, assim, muitas pessoas pegam aquela referência ali e acham que Deus deu mais 15 anos porque Ezequias mostrou as obras. Não foi isso, não. Deus deu para dar oportunidade. Deus não mandou para matar Ezequias. Ali foi um confronto. Porque parece que a gente só vai quando a gente está no leito de morte, quando a gente está no leito da dificuldade, né? Porque só vai na dor, misericórdia. Que Deus é aquele que mata, que fere, coloca no leito. Só que eu quero dizer para você que Deus, ele é um Deus Pai, ele é um Deus de amor. Né? Então ele ali foi em amor, confrontou Ezequias, ele não queria matar Ezequias. Você acha que Deus não iria acrescentar a Ezequias muito mais do que 15 anos? Ezequias, que infelizmente ele entendeu tudo errado, e aí foi que ele desregrou a vida, porque ali foi a decadência dele, da vida dele, da família dele. Ele caiu na bagaceira, né? Então, assim, exatamente. É isso que a gente precisa entender, né? A gente não está falando, a gente está falando aqui, e assim, eu oro, e eu sei que o Daniel concorda comigo, eu oro Isaías 11:2 sobre a tua vida, que repouse os 7 Espíritos de Deus para que você tenha entendimento, para que você tenha conselho, porque tudo isso está sobre você, né? Então, tenha esse entendimento, entenda com clareza o que a gente está passando aqui para você, né? Então, se for preciso, faça. Faça pela tua família. Faça porque de que adianta você estar servindo a tantos homens que na hora que você precisa não vão nem lembrar de você, e quando você voltar o teu cônjuge não está mais em casa, os teus filhos estão perdidos. Então, se for preciso, faça. Ingrid, falta mais ou menos 12 minutos para encerrar a live. Nós estamos no Destravar da Família e hoje nós estamos falando sobre colocar a casa em ordem. Você conhece alguém que precisa dessa ajuda, que precisa desse destravar, de colocar a casa em ordem, de uma mão estendida para ajudar nesse momento difícil? Pega agora esse botão de compartilhar e envie essa live para mais 5 pessoas que precisam estar aqui com a gente no final. Já já a gente vai encerrar aqui agradecendo a Deus. Nós temos mais 2 pontos sobre a casa em ordem que a gente vai ainda tocar aqui, certo? E essas pessoas que você vai enviar agora precisa também estar ouvindo e também recebendo esse momento de agradecimento, de oração final aqui na live. Então, faça, transborde, chame as pessoas para a live agora. Vou chamar mais algumas pessoas aqui, certo? E nós vamos estar transbordando nesse momento. Falta mais ou menos 10 minutos para acabar a live. A Sandra, ela fala, ô Deus fiel. Vamos para cima, Sandra. Pessoal, é o seguinte. Casa em ordem. Você precisa entender o seguinte. Você precisa ter o teu momento diário com o Pai, com o Criador, com Deus. Você precisa parar para ouvi-lo, para entendê-lo. Certo? Você precisa ter esse contato. Mateus 6,6, a gente falou sobre isso ontem. Ter o teu momento, entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto. Em secreto,
pai vai responder. É muito interessante isso, certo? E Ingrid, ela falou, ela fortaleceu isso também ontem pra gente, que o quarto não é um lugar, né, mas é um ambiente que se cria, não é? Então, quando você entra num quarto, o que é que, quando a gente fala de quarto? Quarto é um momento de intimidade, é um momento de liberdade. A gente chega, tira a roupa, né? Tira a roupa, fica à vontade. É um momento de descanso, tá ali a cama. É um momento de intimidade com o seu cônjuge. Então, quando Mateus 6,6 fala sobre entrar no quarto e fala no Pai em secreto, significa o quê? E fecha a porta, fecha a porta, para você ter esse contato com o Pai, você ouvir a Ele. Não é só você falar, é você parar para ouvir. Testa fazendo isso todo dia, para 5, 10 minutos. Quero ouvir o que o senhor fala para mim. Né? Mas não fica só, não só tenta 2 vezes, vai para 10, 20, 30, o mês inteiro. Pai, para e busca, o Senhor me faz entender o que o Senhor quer para mim. Entra no teu quarto e faz isso. Porque você vai entender o que o Pai quer para você, para tua família. Né? Você vai alinhar a tua vida, a tua casa com os céus. Você vai prosperar. Você vai transbordar, que é compartilhar, ensinar outras famílias, certo? E quando congregar, você vai transbordar. Uma família vai transbordar sobre a outra. Um depoimento vai fortalecer o outro. Um testemunho vai fortalecer o outro. Um testemunho vai fortalecer o outro. Então, é muito importante você entender isso. Né? O relacionamento com Deus é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. De dentro de você para fora. Depois de dentro da tua casa para fora da tua casa. Acontece na tua casa para depois ir para outra casa, para a rua, para outro lugar, para o teu trabalho. É dentro do teu quarto para a tua casa. É dentro da tua casa para onde você vai. Você está entendendo? Você está entendendo que tem famílias que estão precisando desse transbordo? Né? Você está entendendo que tem famílias que estão precisando desse transbordo, de você pegar isso e transbordar na vida delas? Quem tá fazendo sentido para vocês? Deixa aqui no comentário. Deixa aqui no comentário aquilo que você está aprendendo. Deixa aqui no comentário aquilo que está fazendo sentido para você. Poxa, está valendo a pena participar aqui dessa live. Está valendo a pena porque eu aprendi sobre isso. Deixa aqui. Deixa aqui. Eu estou aprendendo, eu gostei disso, eu ouvi isso, eu aprendi sobre isso. Vai deixando aqui. Porque está fazendo sentido. Porque o que você vai aprender e vai colocar aqui, outras pessoas vão aprender com você também. Então é o momento que a gente está chegando no final aqui da live. Ingrid, outra coisa muito importante. Falando de Ezequias. Ezequias estava... o põe a casa em ordem era o que? Era a continuidade de Ezequias. Então, a casa em ordem não tem a ver com a gente, tem a ver com coisas mais na frente. Colocar a casa em ordem não tem a ver comigo, com a Ingrid, tem a ver com coisas que daqui a 5 anos, daqui a 5, 10 anos. Mas o que é que eu estou fazendo para preparar um cenário para que Deus faça, haja? Está fazendo sentido? Domingo vai ter o primeiro turno, eu não vou falar sobre política, nem sobre candidato nenhum. Mas presta atenção, leia a proposta, veja quem está na frente, veja quem vai te representar, veja quem você está dando o teu voto. Leia a proposta, porque um prefeito e alguns vereadores vão entrar. Né? E essas pessoas vão ficar 4 anos para governar e estabelecer, entre aspas, o que eles querem sobre a nossa cidade. Certo? E sabe o que acontece? Você precisa olhar, ver se o cara tem princípio. Princípio para a família, para casal, para os filhos. Princípio, olhe para os princípios. Não é crente, não. Para princípio, tem muita gente que nem vai na igreja. Tem mais princípio do que gente que vai na igreja. Eu estou falando, olha para princípio. Quem você vai entregar o teu voto no próximo domingo? Para quem você vai entregar? Não é? Poxa, por que você está falando isso? É exatamente para te chocar.
Para dizer para você nessa live que você não leu a proposta da pessoa que você está entregando o teu voto. Você precisa ler. Você precisa saber o que está acontecendo, o que ele vai fazer, pelo menos o que ele está prometendo. Ingrid, a gente está num cenário que o que a gente faz hoje está determinando o que vai acontecer nos próximos anos nas nossas vidas. Exatamente. Essa live está determinando muitas coisas. Se você vai colocar a tua casa em ordem ou não, a gente está aqui transbordando, trazendo algo para cooperar com você. Agora, se você não vai colocar, a gente está aqui estendendo a mão e cooperando com você. A nossa parte nós estamos fazendo, né? Aquilo que o Senhor nos orientou a fazer, estamos usando como casal, como família, como pastores, né? Usando o poder da concordância e aquilo que é a diretiva que Deus tem nos dado. Então, o que é que a gente também precisa, pegando isso, esse gancho, para domingo? A gente precisa também estudar o partido, né, de quem está ligado, porque ele fez vou colocar na nossa linguagem popular, ele fez uma jura ali, né, para cumprir as coisas que aquele partido determina. Então, abra os olhos do entendimento. Nós temos grandes homens que não precisam da política para viver, tá? Porque tem família, porque tem sustento. Tem pessoas que estão fazendo legado político. Para quê? Para ter sustento. E estão abandonando, estão deixando tudo para lá, né? Nós temos aqui pessoas de vários lugares. Temos algumas pessoas aqui de Maceió, né? Nós temos pessoas de Recife, né? Em Recife nós temos candidato. Não tem como fugir, né? Meu irmão é candidato a vice-prefeito lá, né? Então, eu não tenho como fugir disso, né? Então, entra lá no perfil dele, Pastor Wellington Carneiro, analisa, você que é de Recife, se você puder, nos ajuda também a pedir voto, dá tempo mesmo, né? E aqui nós temos pessoas também, né? Nós temos o nosso candidato aqui de Maceió, depois qualquer coisa, quem for daqui pode perguntar pra gente. E o meu irmão eu faço jabá porque é meu irmão, né? Mas no privado aí a gente pode falar, tá? E nós temos... Então, assim, pegue quem tem valores, tá? Não, eu vi agora, eu tava vendo uma live agora de um candidato a vereador daqui, né? E dentro dessa live... ele estava falando que chegou em alguns bairros e as pessoas falam, não, eu tenho um compromisso com esse vereador porque ele me deu isso, isso e isso, e ele precisa permanecer lá. Mas esse vereador vem no teu bairro, ele contribui para a tua cidade? Não, mas ele me deu isso. Você está entendendo? Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Até quando nós vamos estar agindo dessa forma? Né? Até quando? Porque a ordem dentro da nossa casa também começa, porque existem as esferas, não é verdade? Existem as esferas e a política é uma esfera que a igreja precisa atuar. Não tem como a gente fugir disso. Talvez não vai vir toda a solução, mas alguém que tem os nossos princípios vai estar ali. E como você falou, não significa que ele é da igreja entre aspas, né, do templo. Mas ele pode ser alguém que tem valores cristãos, que tem princípio, que valoriza a família. Então, abra os olhos, que Deus te abençoe. Ore, se você está em dúvida, ore. Pede para o Espírito Santo te iluminar, né? Porque eu tenho certeza que vai ser muito definitivo. Então, abra os olhos. É isso aí, estamos no destravar da família, colocar a casa em ordem, não é? Então é necessário você pegar um papel, e eu vou deixar disponível isso no grupo do WhatsApp amanhã, sobre essa casa em ordem, que é os teus pedidos, os pedidos da tua família e 5 pessoas que você vai verbalizar todos os dias esse destravar. Eu vou deixar esse material amanhã no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, você vai entrar no grupo do WhatsApp. O link para você ter acesso está na minha bio, aqui do meu Instagram, no perfil aqui do Instagram. Você clica, entra e amanhã você vai ter acesso a esse material colocando a casa em ordem. Você vai colocar a tua casa em ordem. Nós estamos aqui no Destravar da Família e muitas coisas estão acontecendo.
e determinando sobre os próximos anos, sobre esse final de ano, sobre o próximo ano, né? Sobre os próximos acontecimentos, depende de um posicionamento nosso. Então, entra no grupo lá do Destravar da Família. Amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer mais uma live, certo? Mais uma live e nós esperamos por você. Convida as pessoas durante o dia, chama no WhatsApp, liga no teu encontro. Ó, tá rolando um Destravar da Família, vamos colar, vamos chegar junto. Tá sendo bom para mim, vai ser bom para você. Transborde na vida das pessoas, seja uma bênção. Mostrando coisas boas para as pessoas, chamando ela aqui para esse Destravar da Família. Ingrid, nós vamos agora fazer o nosso momento de agradecimento. Nós vamos agora verbalizar sobre os nossos objetivos, o destravar sobre eles. Né? Então, pega agora os teus objetivos aonde você estiver. Se você não anotou esses objetivos, mentaliza eles agora e verbaliza o destravar sobre eles. Certo? Se você quiser, entre no grupo que você vai pegar esse material. E nesse material você vai imprimir, vai anotar. E vai verbalizar sobre os teus pedidos todos os dias aqui na live com a gente. Tá bom? Então, se possível, se concentre nesse momento e vamos agora falar com Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento. Nós nos rendemos a Ti. Queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua direção e saber o que o Senhor quer para nós. Saber o que o Senhor quer para os nossos próximos dias. Para mim, para minha casa. Para nós e para nossa família. Para sabermos como nós devemos nos movimentar. Para saber proceder, falar, agir, alinhado com os céus. Verbalizamos sobre os nossos objetivos e declaramos esse destravar. O que está retido vai ser liberado. O mal não vai prevalecer. Verbalizamos sobre a nossa família esse destravar. Aonde eles estiverem presos. Meu Deus, em pensamentos negativos. Presos, enganados, alienados. Verbalizamos destravados e liberados. Verbalizamos o destravar sobre as 5 pessoas que anotamos. E oramos para ela estarem conosco nesta jornada. Amém. Obrigado por esse tempo, por tudo que falamos, que o discernimento, que a tua revelação, que o Senhor confirme sobre cada coração o teu querer, a tua vontade. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por cada vida aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Deixa o teu alô para a gente falar o teu nome aqui, porque nós estamos encerrando essa live, Ingrid, amanhã, 9h57 da noite. 8h57. 8h57. Né? 8h57. 20h57 da noite. Isso. A Célia, deixa o seu amém, a Duarte manda a sua aplaudindo. Que mais? Milka manda amém. Adriana, amém, amém. É isso. É isso. Um grande beijo, né, para todo mundo que passou aí. Milka, também te amo, viu? Eu vi aqui tua mensagem, mãe, te amo também. Amo cada um de vocês porque Jesus me amou primeiro, então posso nem te conhecer pessoalmente, mas eu também te amo. Né? Deus abençoe demais. O Charles mandou aqui o alô, Fátima mandou palmas, já passou um monte de comentário, já não deu para ler tudo. Ingrid estava falando, tive que interromper para falar. Não, tranquilo. Você estava falando que ama a Milka, não é? É isso, que ela mandou aqui e eu estou respondendo. E estou dizendo aqui que tem pessoas que eu posso não conhecer pessoalmente, mas eu também amo, porque Jesus me amou primeiro. Então o amor dele está derramado sobre mim, então eu tenho amor para dar para você também. É isso. É isso aí. E uma coisa só, lembrando que tem lá, você falou do link da bio,
o link do grupo. Se você não souber quem é Bill, pode chamar a gente no direct, que a gente te leva lá para Bill e você entra no grupo. Bill? Deixa eu falar que é Bill. Bill é um parceiro nosso aqui na jornada. Deixa Bill. Deixa Bill. Bill é o nosso ajudante. Quem conhece Bill aqui? Quem conhece Bill? Bill é o nosso ajudante. Então vai lá na Bill, vai lá nele, vai lá na Bill, ele tá segurando o link. Clica lá e entra no grupo e tamo junto. Beijo, obrigado a atenção de vocês. Fique sabendo que tudo que você fizer, eu talvez não esteja vendo, né? Não perceba. O que você está fazendo, talvez os teus parentes, teu cônjuge não esteja vendo. Mas tem um Criador, tem um Pai, tem um Deus que está vendo. E o teu posicionamento, né, está determinando um bom futuro, um destravar da tua vida e da tua família. Um grande beijo, pessoal. Deixa eu só dizer uma coisa. Já aproveita, porque tem coisa nova chegando aí. Escuta um louvor, algo novo, da banda Kemuel. Escuta lá, antes de dormir, já chama o novo de Deus para a tua vida. Porque a gente tá aqui, e tamo junto até depois do fim. É isso aí, a Adriana fala, eu que uso muito Bill. A Adriana também tem um parceiro também, né, naquilo que ela faz aqui no Instagram, é o Bill, né? Então, o Bill é conhecido, todo mundo conhece o Bill, né? Bill é nosso amigo. Pessoal, é verdade, é nosso amigo. Essa live vai ficar disponível, certo, aqui no Instagram, por 24 horas, certo? E esse material você pode compartilhar com pessoas que não estavam aqui, tá bom? É uma live muito definitiva, rolou um destravar muito grande aqui, certo? Então, coopere, ajude, envie para as pessoas que não puderem estar aqui e falar, vamos pegar ao vivo amanhã, vamos pegar ao vivo nessa quinta, 8h57 da noite. Algo novo é o nome da música, não é, Ingrid? Algo novo. Eu tô anotando aqui para o pessoal pegar. Então? Olha aí, tá aí. Algo novo, Kemuel. Algo novo, Kemuel. Fixado, isso. Consegui fixar. Pronto. Vamos para cima, vamos profetizar. É isso aí. Deus abençoe. Tenha um bom descanso. Até amanhã. E tamo junto. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Beijo.